A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com estudo bíblico da lição de número 6, a promessa de cura divina. Lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2024, com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as promessas do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @RuasEBD, e obrigado pelo seu apoio, seu like e comentários, bem como as vossas orações nesse projeto. No final desse vídeo, eu quero fazer os meus agradecimentos aos colaboradores, professores, amigos e irmãos que estão engajados e apoiando esse projeto para a glória de Deus. E lembrando aos nossos irmãos que os slides e o bolso dessa aula estão disponíveis gratuitamente no PowerPoint em PDF, logo abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da vossa aula. Aleluia! Na lição anterior, a lição 5, estudamos a promessa de salvação, que está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, estudaremos a lição de número 6, a promessa de cura divina. Lição esta que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 10 de novembro de 2024. E gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos, professores e coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. Pois bem, vamos ao início da lição. O texto áureo desta lição 6 nos diz, está em Isaías 53, versículo 4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A promessa de levar as nossas enfermidades e dores sobre si não é apenas uma promessa de cura para todas as enfermidades físicas dos fiéis. É muito mais do que isso. É uma promessa de cura do nosso principal problema espiritual, a cura e a libertação do pecado. Jesus levou sobre si na cruz dores físicas, emocionais e espirituais. Aleluia! A verdade prática nos diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidades que ele não possa curar. Essa expressão, Jesus é o médico dos médicos, significa que Jesus é o médico por excelência. Porém, os doentes também precisam de acompanhamentos médicos, de diagnósticos, exames, tratamentos e internações. Entretanto, o médico pode diagnosticar e medicar. O remédio para remediar e só Jesus para curar, mediante a nossa fé na sua soberania, vontade, de acordo com seus desígnios para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em 3 textos. O primeiro, Isaías 53, versos 1 ao 5. Toma posse da sua Bíblia. Diz o primeiro texto da leitura bíblica em classe: quem deu crédito à nossa mensagem? A quem se revelou o braço forte do Senhor? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca.
Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada do que nós pudéssemos ser atraído. Versículo 3. Ele foi desprezado, rejeitado, homens de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos com isso. Verso 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Glória a Deus. O segundo texto da leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 8, versos 14 ao 17, que diz: Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Aleluias, Mateus 8,17. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Glória a Deus. Mais um texto da palavra de Deus na leitura bíblica em classe para fundamentar toda essa lição de número 6. Diz assim, Tiago, no capítulo 5, versos 14 e 15, que diz: Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Em continuação, os objetivos desta lição são 3 de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Aleluia! Nós cremos que Jesus cura. A palavra-chave desta lição é cura, ato, processo ou efeito de curar-se, tratamento de saúde, forma de combater uma doença, restabelecimento da saúde. No entanto, cura divina é uma ação libertadora de Deus, decorrente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que proporcionou a cura das enfermidades, seja de ordem física, emocional, espiritual, àquele que crer. Tudo isso para a glória de Deus. E na cruz do Calvário, o Senhor realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. No plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no mistério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. No entanto, veremos o que diz a nossa declaração de fé nesse contexto de cura divina. Diz o nosso cremos da declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos, professamos e ensinamos
que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Deus fez o homem um ser integral, formado por uma parte material e a outra imaterial. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo inclui também o corpo. E em Romanos 8:23 nos diz que gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção desse corpo. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Conforme Salmo de número 103, versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Já introduzindo esta lição, Jesus realizou uma obra completa de salvação lá na cruz do Calvário. E a cura divina faz parte dela. No plano divino, o Senhor sempre desejou curar o seu povo, por isso ele se apresentou no Antigo Testamento como o Jeová Rafá. No Novo Testamento, as curas divinas são partes integral do Evangelho. O livramento das enfermidades nos é provido na expiação e privilégio de todos os crentes. A obra de Cristo no Calvário nos garante salvação, cura e libertação. O nosso Senhor Jesus não mudou. Por isso podemos orar confiando em seu poder para sarar as enfermidades do nosso corpo e da alma. Jesus cura sim. Aleluia. A seguir, o primeiro tópico dessa lição, a promessa bíblica de cura divina. É rapidinho, logo após a vinheta, não saia daí. O primeiro tópico, a promessa bíblica de cura divina, se divide em 3 subtópicos, que são: primeiro, a profecia messiânica de Isaías 53. Segundo, o cumprimento profético no ministério de Jesus. E terceiro, os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. A Bíblia, ela discorre sobre a cura divina. Uma das grandes bênçãos decorrentes do sacrifício de Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário é a cura das enfermidades, seja de ordem física, emocional ou espiritual. O poder de Deus está à disposição daquele que crer, não apenas para salvar, mas também para curar. A cura e o alívio das enfermidades são promessas divinas para o povo de Deus. E nesse primeiro ponto do subtópico, a profecia messiânica de Isaías 53. O Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto sofrimento físico quanto espiritual. E por isso a obra da salvação ela é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías 53:4 no ministério de Jesus em Mateus 8:17. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. E nós também podemos ver essa similaridade no contexto em Levíticos, no capítulo 16, versos 21. Somente a parte A, diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e
todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Levítico 16, 21, parte A. E nesse contexto, nosso Senhor, ele se inclinou para tomar ou tornar o cumprimento deste bode expiatório. Ele humilhou em obediência ao Pai e amor ao seu povo para levar a nossa iniquidade, a nossa transgressão e pecado em seu próprio corpo, conforme já lemos Isaías 53, 4 ao 6. Ele carregou em suas costas, sobre os seus ombros, todo o fardo de pecado, de enfermidades. E em 1 de Pedro, no capítulo 2, e versículo 24, nos diz, 1 Pedro 2 e 24, ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Glória a Deus. E Jesus fez e faz maravilhas. Nos evangelhos, relatam diversos milagres operados por Jesus. E me faz lembrar aqui o texto de Lucas 13, 12. Jesus cura uma mulher que olhava para baixo. Lucas 13, 12. Há muitas pessoas encurvadas na estrada da vida, andam olhando para o chão, oprimidas, cansadas, com um imenso peso nas costas, estão aflitas, esmagadas debaixo de um fardo cruel, com a esperança de morte. Mas Jesus ensinava numa sinagoga, quando chegou ali uma mulher com um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, conforme nos diz esse contexto, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Esta mulher era vítima de uma humilhação pública. O maligno envergonhava na sua coluna e colocava um peso sobre as suas costas. A sua enfermidade era crônica e nenhum remédio natural ou intervenção cirúrgica poderia trazer-lhe a cura. Jesus libertou-a, curou-a e restaurou-a, e ela passou a viver para a glória de Deus. E fazendo uma breve aplicação, talvez você também tenha andado encurvado, encurvada por muitos anos. Pecados, angústias, temores, perturbações emocionais por muitos anos. Talvez você tenha sido oprimido por espíritos malignos e vive sem paz, como um prisioneiro, uma prisioneira. Mas Jesus pode também te libertar, curar o seu corpo físico, curar a sua alma, te dar paz e dar vida abundante. E nunca mais você vai curvar para o maligno, para essas doenças espirituais, pois há poder no nome de Jesus e ele cura sim. Aleluia. Continuando a nossa lição neste primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina, o segundo ponto nos fala o cumprimento profético no ministério de Jesus. Em Mateus 8, versos 14 ao 17, nos apresenta o Senhor curando a sogra de Pedro, como nós lemos na leitura bíblica em classe. Em seguida, ele recebe endemoniados, enfermos,
expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. E se cumpriu o que estava escrito pelo profeta Isaías, em Isaías 53:4, o evangelista Mateus escreve em Mateus 8:17 assim. Mateus narra esses episódios da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si, aleluia, as nossas enfermidades e ele levou as nossas doenças. Esse relato mostra-nos que o plano da salvação de Deus considerava também não apenas a salvação, mas a cura divina dos enfermos, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. E nós podemos ver nos evangelhos, onde que relata praticamente 35 milagres realizados por Jesus, aqueles que foram registrados, copiados, por certo, né, durante aquele tempo, poderia ser mais milagres, mas o que chegou até nós foram escritos na Bíblia Sagrada 35 milagres. Mateus menciona 20 milagres, Marcos 18 e Lucas menciona 20 milagres e João menciona 7 milagres. Os milagres podem ser agrupados nesse contexto. Curas físicas, 17 milagres. Sobre forças da natureza, na ação na natureza, Jesus realizou 9 milagres. Curas de endemoniados, 6 milagres. Ressurreições, 3 milagres. Totalizando nos evangelhos, 35 milagres realizados por Cristo. Sabemos que ele realizou muito mais milagres, mas o que foi permitido chegar até nós foi estes aqui. E estes sinais seguirão os que crerem. E no nome do Senhor Jesus, esta geração, esta igreja, está ortogado o poder de Deus, o Espírito Santo, na unção de Cristo também para realizar milagres no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Por fim, o terceiro ponto desse primeiro tópico, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Nessa promessa de Tiago 5, versículos 14 e 15, Tiago dá diretrizes para um membro da igreja que está seriamente doente, ordenando que os presbíteros, anciãos e líderes da igreja orem juntos e incentivando a oração da fé, conforme o versículo 15. Esses versos exortam e limitam os presbíteros a realizarem especificamente a oração e a unção, prioridade essencial dos líderes da igreja. Enquanto que no contexto de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, é permitido a toda a igreja, a todos os cristãos que creem e exercem em santidade a autoridade no nome do Senhor Jesus. E assim os sinais seguirão aos que creres. Vamos ao texto de Marcos, no capítulo 16, versos 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No entanto, voltando ao texto de Tiago 5, 14 ao 15, nos diz: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e unja-o com óleo em nome do Senhor.
Verso 15. Essa oração da fé curará o enfermo. A oração da fé curará o doente, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito, tem grande poder e produz grandes resultados. Mas vejamos alguns princípios, diretrizes, dentro de Tiago 5, 14 ao 15. Veja, o pedido de unção é feito pelo cristão, pelo crente que está gravemente, seriamente enfermo. Isso gerou temor na alma dele, ele crer na palavra, ele se viu na necessidade de pedir a unção. Ou pedir a alguém que chame os presbíteros até o seu leito, a sua casa, ou se ele consiga a locomover na igreja. Então, o pedido da unção é feito pelo cristão que sentiu a necessidade da unção. Outro ponto é delegado esse ofício, essa administração da unção, limitado somente aos presbíteros da igreja, conforme está em Tiago 5, 14 ao 15. O outro princípio é que a unção com óleo é no doente. Unja-o com óleo, o doente, e jamais objetos ou ambientes. Podemos orar sobre ambientes, casas, pedir a Deus a proteção, a consagração, mas jamais a unção de objetos e ambientes, pois não tem base bíblica nesse contexto de Tiago 5. Um outro princípio é que a unção com óleo ela é realizada pelo presbítero na fronte ou na testa e jamais no local da enfermidade. A unção é um ato simbólico para atrair a fé e o cumprimento da palavra de Deus. Então a unção é feita na fronte, na testa e jamais no local da enfermidade ou aonde que esteja a dor. E nesse ato profético e simbólico é a oração da fé que curará o doente, como nós acabamos de ler. E a oração da fé curará o doente, junto com esse ato profético, simbólico da unção, no nome do Senhor Jesus. E de acordo com a soberania divina, mediante a sua palavra, haverá cura. E se cometeu algum pecado, se-lhe-á perdoado. Outro princípio, e por que não dizer uma observação, que jamais os presbíteros e ministros podem terceirizar ou ceder esse óleo ungindo, terceirizando essa função e delegando isso a outros irmãos, membros e irmãs, para que de forma indiscriminada, sem o método, sem o amparo bíblico para a função, exerça isso em outros momentos, em outras pessoas. Isso perde a validade bíblica para a qual a unção com óleo foi proposta. Neste caso, aos irmãos, membros, à igreja, cabe o contexto de Marcos 16, versículos 17 e 18, onde abre a ação para toda a igreja como um organismo vivo, sem nenhuma limitação eclesiástica nesse exercício, mas é aberto a todos para que orem pelos outros, orem pelos enfermos, confessam as suas culpas, conforme Mateus 18, 15 ao 19, e também, como igreja, nos diz o que acabamos de ler um pouco atrás, Marcos 16, 17 e 18, os sinais seguirão aos que crerem.
e acontecerão curas e milagres na imposição de mãos em cada um desses crentes que exercerem com fé esse poder. Por fim, o contexto de Tiago 5, 14 e 15 cabe apenas aos ministros e presbíteros para orarem e ungir no nome do Senhor Jesus. Resumindo o primeiro tópico, a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa de cura divina. E conforme Isaías 53, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Vimos curas maravilhosas no ministério do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, a igreja que tem essa autoridade da reconciliação no mundo espiritual, da cura, continua sendo essa agência de milagres, curas e libertações na face da terra. Vimos também o ofício dos ministros na oração e unção com óleo, e toda a igreja também que ora e impõe as mãos no contexto de Marcos 16, 17 e 18. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos 103 e versículo 3. A seguir, o segundo tópico da lição: origem e consequências das doenças no mundo. A você que é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, interaja conosco com seu comentário, compartilhando esse vídeo. Aos professores, baixe os nossos slides, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico desta lição. É rapidinho, logo após a vinheta. Não saia daí. O segundo tópico, a origem e consequências das doenças no mundo, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, a origem das doenças no Éden. Segundo, a consequência do advento da doença. E, por fim, a proliferação das doenças. As doenças originaram-se da queda do homem no Éden, devido à desobediência. Antes do pecado não havia enfermidades, desgastes, envelhecimento e morte, mas a desobediência dos nossos primeiros pais trouxeram a medo, moléstia, deterioração e morte, conforme Gênesis 3, versos 10, 17 ao 19. E o mundo pós-moderno, ele é contraditório em relação à saúde física, mental e emocional. Apesar de grande quantidade de métodos terapêuticos, remédios, hospitais e clínicas especializadas, nunca houve tantas pessoas enfermas no corpo e na alma como nos últimos tempos. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que esse quadro ele é consequência do pecado transmitido a todos os homens, conforme Romanos, no capítulo 5 e verso 12, que diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Misericórdia. Primeiro ponto, a origem das doenças no Éden. O pecado trouxe à humanidade a triste consequência do sofrimento, da doença e da morte física e espiritual. Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. As doenças, em seu aspecto geral, são provenientes da desobediência do homem às leis de Deus.
e da fragilidade e a finitude do corpo humano. Todavia, também existem as doenças físicas, as genéticas, bem como as doenças consequenciais, as que são provocadas pelo próprio ser humano, devido aos vícios, drogas, sem nenhum cuidado com sua alimentação e atividades físicas, sem nenhum cuidado com seu corpo. Vejamos o carinho e a orientação de João a Gaio em 3 João 1:2, que diz: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, ou seja, em todas as áreas da sua vida. Eu quero que tu vá bem e que tenha saúde, meu amado Gaio. Quando ele fala que tenha saúde, estava falando do corpo físico. Assim como bem vai a tua alma. Saúde emocional, paz interior, saúde mental. 3 João 1 e o verso 2. No entanto, nesse contexto do Éden, a primeira enfermidade foi de ordem emocional. A Bíblia sustenta que Adão e Eva, ao pecarem, sentiram medo. Gênesis 3, 8 ao 10. E depois, certamente, sobrevieram-lhes as demais sequelas emocionais, psicológicas e físicas e as consequências do pecado. E do pecado como estado e como ato que procedem todas as demais enfermidades. Por quê? Conforme o segundo ponto, as consequências do advento da doença. Romanos 3, 9 ao 12, o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição da vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos e Enos 905 anos. E a idade de outros importantes personagens bíblicos foram diminuindo, conforme Gênesis 5, 1 ao 32. Porque à medida que o pecado crescia no mundo, diminuía a duração da vida humana na terra. No início da criação, o homem vivia centenas de anos, conforme Gênesis 5, 1 ao 27. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite de vida humana aos 120 anos. Gênesis 6, versos 3 e 13, bem como 2 de Pedro 2 e 5. E o Salmo 90 afirma uma expectativa mais curta, que diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90 e 10. O fato é que, com o pecado, o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida diminuído. Misericórdia. Mas que Deus renova suas forças físicas, emocionais, espirituais, e que você tenha vida abundante, dentro da soberania de Deus, não só aqui, mas também na eternidade com Cristo. Aleluia. Terceiro ponto, deste segundo tópico, a proliferação das doenças. Romanos 8, 20 ao 23. Vivemos em um mundo bastante enfermo. Há doenças que são originárias exclusivamente da obstinada desobediência, conforme o texto bíblico de Colossenses 6 e verso 8, que diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará vida eterna.
E apesar do notável avanço da ciência, há determinados tipos de doença que continuam ceifando milhares e milhares de vidas. Vejamos alguns exemplos. Olha, o infarto, que é o infarto do miocárdio, mata a cerca de 350 mil pessoas por ano no Brasil, de acordo com o último censo. Dentre as causas que provocam este mal, destacam-se o estresse e os maus hábitos alimentares, bem como o sedentarismo. Segundo, o câncer continua sendo uma das enfermidades mais temidas e devastadoras no mundo. Atinge a qualquer pessoa, indistintamente, inclusive os cristãos, os crentes. É preciso orar e ensinar com base na palavra de Deus sobre a cura divina e também um estilo de vida de qualidade, mudança de hábitos, atividade física, onde temos também a prioridade de cuidarmos do templo do Espírito Santo. Em terceiro lugar, dessas enfermidades que são fortes no mundo, o acidente vascular cerebral, o AVC, é a terceira causa de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS. Infelizmente, muitos servos de Deus têm sido vítimas desse terrível mal. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós atentamos para isso enquanto há tempo. No mais, temos causas bíblicas das enfermidades relatadas em algumas passagens bíblicas, causas e motivo das enfermidades. Pecado escondido. 2 Crônicas 26, 16 ao 19, João 5, 14 e João 9, 1 e 2. Possessão e influência demoníaca também são causas de enfermidades. Lucas 13, versos 10 e 12, Mateus 9, 33 e 34. Também doenças por permissão divina, no contexto de Jó 1, versículos 10 e 12, e 1 Coríntios 12, 7 ao 10, no contexto do espinho da carne de Paulo. Temos também doenças e enfermidades por causas naturais, calamidades, Mateus 8 e 2, bem como João 9 e 2. E também enfermidades que são permitidas para a glória de Deus, entre outras, como um instrumento de correção e de aproximação desse cristão para com o Senhor. No entanto, o Senhor ele é fiel para curar e libertar todas e qualquer tipo de enfermidade, desde que essa pessoa volte para o Senhor com quebrantamento, arrependimento e confissão dos seus pecados, e o Senhor sarará todas as suas enfermidades, principalmente a sua alma, para estar com o Senhor Jesus para todo sempre. Uma das doenças também bastante comentadas e atuais são as doenças mentais, emocionais, doença na alma, ditas as doenças psicossomáticas. Tudo começa na mente. Se a mente não estiver sã, o corpo também não estará. De acordo com a medicina e a psicologia, muitas doenças são causadas por problemas emocionais, tais como medo, inveja, ira, mágoa, ódio, ressentimento, falta de perdão. E a Bíblia adverte que não devemos estar inquietos por coisa alguma e que precisamos ter paz interior. E essa paz interior guardará o nosso coração, o nosso entendimento em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4, versículos 6 ao 8. Por isso, amar e perdoar são sentimentos preventivos contra as doenças mentais e emocionais.
conforme João 13, 34 e 35, Romanos 12 e 10. As doenças psicossomáticas são doenças causadas por tensão emocional. Há inúmeras doenças que têm origem nesse terrível inimigo da saúde. Por isso que a Bíblia ensina: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, rancoroso, odioso, é de secar os ossos. Conforme Provérbios 17 e 22, bem como Provérbios 14 e 30 e Neemias 8 e 10. Vejamos fatores que contribuem para doenças psicossomáticas. Vejamos, a competitividade excessiva. O mundo moderno ele é extremamente competitivo, razão pela qual grande parte das pessoas é ansiosa. Trabalha a flor da pele ali essa ansiedade de conquista, de bater metas. E a Bíblia nos recomenda descansar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Descansa no Senhor. Salmo 37, 5 e 7, Mateus 6, 30 ao 34. Por que estáis ansiosos pelo dia de amanhã, quanto ao comer, quanto ao vestir? Isso pode desencadear em doenças psicossomáticas. Um outro ponto que contribui para essa doença é a luta pelo sucesso profissional. A falta de preparo profissional, a crise atual, o desemprego e a obtenção de um bom desempenho profissional levam muitos a ficarem frustrados. O crente em Jesus não se desespera, mas confia no Senhor. Conforme Salmos 55 e 22, 1 de Pedro 5 e 7, lançando sobre o Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Outro ponto, insucesso na vida afetiva. Há muitas pessoas que sofrem porque não conseguem se casar, não conseguem ser amadas, não conseguem construir famílias, não conseguem superar traumas na vida pessoal, emocional, no seu casamento. Isso também ocorre no meio evangélico. O remédio é confiar no Senhor, liberar o perdão, amar, recomeçar de novo. Ele é a solução para todos os problemas emocionais, psicológicos e também na sua intimidade, na sua afetividade, porque Ele é fiel. Outro fator que contribui para doenças psicossomáticas, o estresse. O estresse ocasional, ele não causa neuroses ou outro tipo de doença da mente. Entretanto, o estresse constante tende a desenvolver enfermidades mais graves. Por isso a Bíblia ensina que não devemos andar ansiosos, Mateus 6 e 25, e que as nossas ansiedades devem ser lançadas. Tira dos seus ombros, tira da sua mente tudo isso e lança no Senhor. Aleluia! Nesse sentido, a igreja deve ser instruída à luz da palavra e da ciência social, pois conforme nos ensina a Bíblia, devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. E primeiro, busque o reino do Senhor, a sua justiça e as demais coisas no seu tempo, sem ansiedade, sobre a soberania de Deus, serão acrescentadas. Aleluia. Por fim, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse o pecado, não existiria enfermidades. Mas isso não significa que todos
os enfermos estejam em pecado. Não significa isso. Há enfermidade que são consequenciais diretas do pecado. João 5,14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas particularidades e peculiaridades. Grandes homens de Deus, veja bem, grandes homens de Deus, cristãos, não conseguiram livrar de suas doenças, de seus fardos, dos seus espinhos na carne. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, segundo Coríntios 12, 7 ao 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade, conforme Gálatas 4, versículo 13 e 15. Timóteo tinha um problema no estômago, 1 Timóteo 5 e 23, e Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4 e 20. Todavia, Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar oprimidos do diabo, em Marcos 10 e 8, Marcos 16, 15 ao 20, e é um dever nosso de usar essa autoridade no nome do Senhor Jesus para diminuir o sofrimento do ser humano. Embora que alguns de nós, ministros, pastores e irmãos, também estejamos com o nosso corpo fragilizado e também passando por alguma adversidade de enfermidade na mente, no corpo ou na alma, mas não podemos deixar de exercer esse ofício de crer e pregar e falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, porque Jesus tem saúde para dar para todos os enfermos, mas nem sempre vamos compreender o plano de Deus para determinada pessoa. Outra observação pertinente nesse contexto são duas coisas básicas que devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou é uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas, torna as pessoas mais vulneráveis, sensíveis. E não é tão incomum isso acontecer entre nós, por falta de discernimento e sabedoria espiritual. Segundo, entender que o Senhor Jesus, Ele é Senhor e não servo. Ninguém coloca Jesus contra a parede onde Ele está obrigado a curar A, B e C. Ele cura como Ele quer e onde quer, de acordo com a sua vontade, no momento dele, ou não curar, frente à sua soberania. Mateus 6 e 10. O Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E Ele vê aonde nós não conseguimos ver. E cabe a Ele a última palavra de curar ou não, de levar ou abater. Isso é soberania e controle de Deus. Resumindo, o segundo tópico, as doenças tiveram a sua origem na queda, lá no Éden. Elas são as consequências diretas do pecado. São classificadas doenças naturais, físicas, emocionais, psicossomáticas, as consequenciais que são provocadas pelos vícios, drogas, glutonaria, abuso de bebidas, a falta da disciplina com seu corpo em atividade física, o repouso, o sono, e vai deteriorando o corpo e trazendo doenças, bem como as doenças espirituais e ações de pactos malignos. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a essas doenças ou essas causas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas
e por isso não procuram ajuda médica. E o que poderia ser tratado acaba se agravando cada vez mais ainda. É importante nós pontuarmos o contexto de Romanos 8:23, que a palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo ele não foi plenamente redimido. E conforme o texto, Romanos 8:23, o nosso corpo também geme pela corrupção inicial no Éden. O nosso corpo também geme aguardando a adoção, a redenção no dia do Senhor, onde teremos um corpo glorificado, sem doença, um corpo puro, santificado, glorificado. Mas por enquanto esse corpo é um corpo finito, corrupto, devido à sua natureza pecaminosa. Por isso não é incoerente você orar pela cura e também ao mesmo tempo buscar auxílio dos médicos, fazer os exames diagnósticos. Isso é muito bom, é preventivo. Com fé em Deus, Deus vai usar toda a junta médica, todo o conselho de medicina para dar o encaminhamento, o Senhor vai abrir as portas e através também da medicina, de forma gradativa, virá a cura. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas é zelo, entendimento, discernimento de quem é templo do Espírito Santo, pois temos a medicina ao nosso favor para nos orientar. Glória a Deus. A seguir, o terceiro e último tópico: Jesus cura sim. Gratidão por nos acompanhar este estudo até o seu final, lembrando que no final eu tenho um recadinho e agradecimento aos nossos irmãos e colaboradores. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, confere aqui se você deixou o seu like, deixa o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com mais um amigo, com mais um irmão, um professor, um familiar, alguma pessoa que está doente, está num processo de tratamento, para que ele tenha conhecimento e discernimento de todo esse contexto de doenças. E os nossos slides estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e também na página do Facebook, bem como na descrição desse vídeo logo abaixo. Gratidão pelo seu apoio, orações nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição. E no final desse vídeo eu quero orar pela sua vida, pela sua família, eu quero orar por cura, em nome do Senhor Jesus. E creio que o Senhor fará o melhor para a sua vida, para a sua família, e o nome do Senhor será glorificado. Crê somente, pois Jesus cura sim. É rapidinho, não saia daí e nós já encerramos esta lição. O terceiro tópico, Jesus cura sim, se divide em 3 subtópicos. A cura divina faz parte do plano de Deus. Segundo, Jesus cura. E terceiro, o que podemos fazer para receber a cura divina? Jesus cura sim. Aleluia! A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada pelos pentecostais. É a percepção de que o evangelho ele é pleno e diz respeito tanto à alma como o corpo. É preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. A cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do evangelho da cruz. A igreja antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto proclamava a mensagem de salvação. E assim como Jesus curou no passado, ele continua fazendo atualmente. Nosso Senhor sentia-se compelido a curar pessoas com sua compaixão, e era visível quando se relacionava com os doentes. Essa imagem também deve ser
a de que toda igreja que vive na dimensão do Espírito Santo, pois Jesus cura sim. E nesse contexto, o terceiro tópico, primeiro ponto, cura divina faz parte do plano de Deus. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. E a declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, o Jeová Rafá, Êxodo 15, 26. Isso deixa patente o plano de Deus de curar pessoa, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas, moveu-se de íntima compaixão. Mateus 9, 35 e 36. Bem como em outros vários contextos que as pessoas aproximavam de Jesus com fé, venciam barreiras, protocolos, e o Senhor Jesus dizia: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Glória a Deus. Jesus cura. Jesus Cristo é um médico divino. Ele curou a muitos nas enfermidades físicas. Mateus 8,16, expulsou demônios e enfermidades espirituais. Marcos 1,34. E concedeu em seu nome autoridade aos seus servos, para que também possam curar e expulsar demônios, como já pontuamos a nível de igreja, e todos os irmãos que têm essa autoridade outorgada pela palavra. Em Marcos 16, versículos 17 e 18, Jesus não mudou, ele é o mesmo. Hebreus 13, 8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus somos atendidos em nossas orações, mas é necessário estarmos em comunhão com Ele e com a sua palavra, conforme João 15 e versículo 7. Vejamos um outro exemplo de uma cura milagrosa de Jesus, lá no contexto de Marcos. Vamos a este milagre. Marcos, no capítulo 2, verso 11, diz assim: Jesus cura um homem que só andava carregado. Jesus acabara de chegar a Cafarnaum e uma multidão se ajuntou para ouvi-lo. Na casa onde Jesus estava não havia mais espaço, estava tudo lotado, ninguém arredava o pé dali para ouvir Jesus falar, pregar. Na cidade havia um paralítico precisando de um milagre. 4 amigos saem carregando esse coxo pela rua fora. Chegam na casa onde Jesus estava, mas a multidão não abriu caminho. Determinados a ajudar o paralítico, aqueles 4 amigos sobem com o aleijado, sobem pelo telhado, desce o leito onde Jesus estava. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. A salvação, a maior promessa da Bíblia Sagrada, foi concedida a ele: os teus pecados estão perdoados. Os escribas, murmuradores, pensaram: Jesus blasfema, pois só Deus tem poder de perdoar pecados. Eles estavam certos na sua teologia que só Deus poderia perdoar pecados, mas também eles estavam errados em não conhecer quem era Jesus, o Filho de Deus. Aleluia! Jesus prova a sua divindade, a sua autoridade para perdoar pecados e ordenar ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o homem se viu curado, levantou e saiu à vista de todos, para a glória de Deus. Aleluia! Veremos
instruções bíblicas para cura divina. Já pontuamos sobre a imposição de mãos, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 16, 15 ao 19. Mateus 10 e 8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças dai. Outra instrução para a cura divina é a unção com óleo, conforme já pontuamos no segundo bloco dessa lição. Orar pelos enfermos e ungir com óleo os ministros, os presbíteros da igreja. E, por fim, os dons de curar, concedido aos crentes. E veja que o dom está no plural, significa vários dons de curar, dentro da multiforme graça de Deus de curar, salvar e libertar essas vidas. No entanto, esse dom de curar, o charismata, no Antigo Testamento, encontramos registros de Deus curando pessoas de doenças, enfermidades, através do poder do Espírito Santo. No caso de Miriam, em Números 12, 10 ao 15, outro exemplo, Naamã, que foi curado da lepra, em 2 de Reis 5, 1 ao 14, bem como o filho da viúva, que foi ressuscitado da morte, 1 de Reis 17, 17 ao 24, pela oração prolongada à vida de Ezequias, 2 de Reis 25 ao 6, o Antigo Testamento também promete curas. Nós vemos em Êxodo, Deuteronômio, Salmo 31 e 2 e Salmos 103 e 13. Esse dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer. Porém, é sempre uma transmissão do poder do Espírito Santo, na vontade dele, no tempo dele, que usa essa pessoa com dom de curar para que o nome do Senhor seja glorificado. Por fim, o terceiro ponto deste terceiro tópico: o que podemos fazer para receber a cura divina? 1 Timóteo 1 ao 6 diz assim: peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Mas precisamos ter fé e crer no nome do Senhor Jesus, em sua palavra e no sacrifício da obra redentora de Cristo no Calvário, que garante a nossa cura das enfermidades, pois ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades emocionais e espirituais. 4 razões para crermos que o Senhor Jesus continue curando hoje em dia. A cura divina, ela encontra na Bíblia Sagrada, porque foi inspirada pelo Espírito Santo e é válida para hoje. O Cristo revelado nas Escrituras como nosso médico, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8. A segunda razão para crermos na cura divina é estar ela incluída na obra expiadora da salvação de Cristo na cruz do Calvário, pois a salvação inclui todos os aspectos da nossa vida e tudo provém da expiação. Mateus entende o texto do servo sofredor, registrado em Mateus 8 e 16 e 17, e o texto de Isaías 53, incluindo o ministério de cura divina na expiação. E por fim, porque nem todos são curados? Nós já lemos o texto para pedir com fé e não duvidando. Um dos motivos porque nem todos são curados é devido à falta de fé. Tiago 1, 6 e 7. O outro contexto, pecado oculto. Tiago 5 e 16. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia,
Mas quem encobre os seus pecados, ele nunca vai prosperar. Vai permanecer nas suas mazelas, doenças emocionais, preso na culpa do pecado, destruindo o seu interior. Confesse, deixe e alcança a misericórdia, seja livre e curado pelo Senhor. Outro ponto, porque não somos curados, pecados para a morte, conforme 1 João 5, 16 e 17, que diz o texto: se alguém ver seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e para esse não é digno que ore. Toda iniquidade é pecado. Há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toque. Que Deus te liberte completamente, que você aproveite essa oportunidade da graça para reconciliar com o Senhor, e que esse jugo de doenças e enfermidades saiam da sua vida em nome do Senhor Jesus. E outro contexto, porque nem todos são curados, propósito divino. João, no capítulo 11 e verso 4, vamos ao texto que diz a palavra do Senhor: pois Deus também tem os seus propósitos. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. E Lázaro foi ressuscitado, o nome do Senhor foi glorificado. Resumindo o terceiro tópico, a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13 e 8. A obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. A palavra de Deus nos afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 e 19. Logo, ele não nos pertence. Precisamos cuidar dele, desse corpo, com muito zelo e equilíbrio. Como crente em Jesus, você tem procurado viver de modo equilibrado? Tem procurado realizar uma alimentação saudável, balanceada? Se alguém viver em um edifício de propriedade de outra pessoa, procurará violar as regras do edifício? Como seu Criador, Deus nos concedeu uma espécie de manual de fabricante, que é a sua palavra. E nós precisamos cuidar desse edifício observando a sua palavra. Jesus veio destruir as obras do diabo, que podem ser também doenças espirituais, físicas, pois no Calvário se cumpriu as palavras. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Embora você cuide da sua saúde, é bom lembrar que a Bíblia, em várias ocasiões, Deus usou também da dor, juntamente com outras aflições, como um instrumento para moldar o caráter dos seus filhos. Embora ninguém queira ficar doente, as enfermidades aprofundam a nossa dependência, a nossa intimidade com Cristo, em quebrantamento, em lágrima, em arrependimento e dependência do Senhor. Muitos crentes têm a sua saúde debilitada, frágil, mas espiritualmente estão fortes, porque no vale dessas doenças
eles têm criado uma robustez e maturidade espiritual para prosseguir nessa caminhada. Me faz lembrar da minha mãe, irmã Yolanda Soares Silva, onde eu tenho uma grande admiração. E já vi a minha mãe passar por várias enfermidades e ainda carrega algumas comorbidades sérias. Mas eu sei que a graça de Deus sustenta a minha mãe, bem como o meu pai, que já fez algumas cirurgias. E eu sei que a graça de Deus, o poder de Deus, ainda o sustentam nessa terceira idade até o fim dessa caminhada. Bem como a cada um dos nossos irmãos na terceira idade, ou que tem alguma fragilidade, ou estão em algum tratamento de saúde. Eu sei que o que nos sustenta é a graça de Deus, é a misericórdia, é o favor divino para continuar a pregar e viver na prioridade do seu reino. Concluindo essa lição, e já chegando ao final, daqui a pouquinho eu quero orar por você, precisamos saber que a cura divina ela é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus, ele cura como e onde Ele quer, e não é da minha maneira, ou como eu penso, conforme 2 de Reis 5, 10 ao 14. A nossa alegria é o seguinte, que um dia não haverá mais dor, doença, tratamento, diagnóstico, aplicações, tomar remédio, marcar horário, não. Um dia não haverá mais doenças nem mortes. Aleluia. Apocalipse 21:4. Com o nosso corpo glorificado estaremos com o Senhor. Porém, enquanto estivermos aqui, devemos zelar, cuidar da nossa saúde física, mental, emocional. Precisamos lembrar que o nosso corpo, essa carcaça, ela é templo do Espírito Santo. Temos de cuidar da nossa saúde por meio de uma boa alimentação saudável, correta, um repouso adequado, exercícios físicos e a manutenção espiritual, jejum, oração. E eu sei que Deus vai continuar nos sustentando. Mas não deixa, querido irmão, irmã, os cônjuges, os nossos irmãos da terceira idade, de fazer uma atividade física, uma caminhada leve, dentro da prescrição do seu médico, da orientação médica, de acordo com a sua comorbidade, algum tipo de atividade física que se encaixe no seu perfil. E eu sei que o Senhor vai continuar te abençoando e dando força, e a cura será completa para a glória do Senhor Jesus. Neste momento eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te rendo graças, Senhor, pela minha vida, por esse dia, pela minha saúde e por essa promessa, Senhor, de cura divina que foi conquistada lá na cruz do Calvário, onde o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu te agradeço, Senhor. Perdoa os meus pecados, sara a minha alma, cura o meu corpo físico, cura o meu emocional, livra-nos das pragas, endemias, epidemias, dessas doenças atuais, desse último tempo da igreja na face da terra, bem como as proliferações dessas doenças, Senhor, tanto no Ocidente como no Oriente. Cura, Pai, a nossa alma, cura a nossa mente das doenças psicossomáticas. Senhor, trabalhe em nossas emoções, nos ajude, Senhor, a suportar, a perdoar, a amar o nosso próximo, evitando, Pai, o conflito, a discussão, o rancor, o ódio, a vingança, a inveja.
Pai, e isso vai atrofiar o nosso interior, tirando de nós a saúde, o sono. Mas tenha misericórdia para que vivamos em paz, perdoando, amando, suportando uns aos outros e jamais vivendo de forma, Pai, ressentida. Senhor, remoendo o passado, revivendo o passado, mas cura-nos emocionalmente, Senhor. Pai, este ouvinte, esse irmão que está em tratamento de saúde, ou internado, ou entubado, seja qual for, Pai, a comorbidade, e a família está acompanhando todo esse processo, cura ele, cura ela no Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, faça a Tua vontade, perdoa, Pai, que esse momento sirva de união, Pai, de retratação espiritual, de recomeço, nesse lar, nessa casa, para a glória do Teu nome. Dá a ele ou ela uma oportunidade, Senhor, de voltar à vida saudável. Pai, no Teu nome, prepare essa vida, prepare essa alma, mas entre agora, Senhor, nos hospitais, nos leitos, salva, cura, liberta, transforma no poder do Teu nome. Senhor, a Tua palavra nos diz em Salmos 41:3, o Senhor o sustenta no seu leito de enfermidade e na doença Tu o restaurarás completamente. Nós cremos na cura, no Teu poder e que a Tua graça, a Tua soberania nos alcance nesse pedido, Senhor, de oração. É o que nós Te pedimos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, gratidão por estar conosco até o final desse vídeo. Crê somente, descansa no Senhor, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele vai cuidar da sua vida, desse processo de tratamento, do seu diagnóstico. A cura vem do Senhor. Apenas louve, adore e agradeça ao Senhor, pois Ele está no controle. Amém? Que este estudo bíblico possa continuar edificando a sua vida, o seu ministério, também servindo de bênção na preparação aos professores, na sua aula na escola bíblica dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides Ruas EBD no PowerPoint em PDF desta videoaula. Aqui no link abaixo na descrição desse vídeo, bem como nas minhas redes sociais, @RuasEBD no Instagram e também na página do Facebook. Nos ajude nesse projeto. Se foi bênção para você essa aula, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, com o objetivo de edificação espiritual, ministerial, cura divina e salvação de almas. Nossos contatos estão disponíveis aqui do lado para agendamento, estudo bíblico, seminário, pregação, escola bíblica, naquilo que o Senhor nos abrir as portas. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas estamos dispostos a servir no seu reino. E gratidão e obrigado, muito obrigado a todos os nossos irmãos, amigos, colaboradores, incentivadores que estão apoiando esse projeto e orando pela nossa vida e ministério. Como todo projeto tem os seus gastos e manutenções, eu solicito com muito temor aos irmãos, amigos deste canal que nos acompanham no YouTube há mais de 10 anos e que conhecem de fato a nossa vida, a nossa trajetória ministerial, que se possível nos ajude a manter esse projeto. Este canal ainda não é monetizado, pois não tem um índice elevado de visualizações e engajamentos, e também esse não é o nosso objetivo principal. Por isso eu dependo do seu apoio nesse momento. Se esse vídeo foi bênção para a sua família, para a sua vida, para o seu ministério, o preparo da sua aula,
deixe o seu like aqui embaixo, comente, nos diz algo sobre esse vídeo, compartilhe com mais algumas pessoas e se você sentir tocado, nos ajude com todo o carinho, de forma voluntária, com uma oferta voluntária de qualquer valor que sentir em seu coração, seja 2, 3 ou 5 reais, será bem-vindo para manter as gravações, edições, os equipamentos do estúdio. E tudo isso é investido nesse trabalho para a glória do Senhor Jesus, edições dos slides e esboços. E vai ser bem-vindo essa sua oferta. O nosso Pix é o e-mail ruasebd@gmail.com. Gratidão e muito obrigado por orar, investir e apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. No mais, não deixe de baixar gratuitamente os slides da lição, slides em PowerPoint e em PDF. E em breve também estaremos disponibilizando aos professores o esboço dessa aula em PDF para facilitar a preparação e organização do seu plano de aula. Por fim, se o Senhor nos permitir, na próxima semana estudaremos a lição de número 7, a promessa de um coração novo. Glória a Deus, gratidão pela sua atenção e que você tenha juntamente com a sua família uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus aí mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.